saúdo. Saúdo também a nossa diretoria local, diretoria executiva, vice-presidente Oswaldo Vieira, doutora Riva Vaz, secretária-geral, Cláudia Areias, secretária-geral adjunto, e o meu amigo, meu parceiro, irmão, doutor Olício Sabino Mateus, se recuperando de uma enfermidade, o nosso tesoureiro, e que muito nos ajuda na distribuição, espargir o conhecimento para toda a comunidade e a advocacia santanense. Ontem estive presente na sessão do Conselho, na reunião mensal do Conselho Seccional da OAB Santana, da seccional, e pude presenciar a aprovação da elevação da Comissão de Igualdade Racial para o status de comissão permanente. Era uma comissão especial, e essa comissão, Dr. Wilson Mandela aplaude, eu também aplaudi ontem, falei sobre isso ontem no Conselho, e essa comissão é uma comissão especial, ela foi levada ao patamar de comissão permanente. Estava na pauta para ser julgada, é bom que se esclareça, meus irmãos, meus amigos e minhas amigas, estava na pauta para ser julgada, para ser apreciada essa questão, levada pelo Dr. Robson de Oliveira, digníssimo presidente da Comissão de Igualdade Racial da seccional. Dr. Robson de Oliveira levou, doutora Miriam, conselheiro Robson levou, conselheira Miriam Ravanelli foi a relatora desta proposta, e a proposta ela foi aprovada, e apenas um conselheiro pediu vistas, e por um esforço hercúleo do presidente Caio Augusto, presidia a sessão, pediu-se para que houvesse a manifestação daquele conselheiro e para que fosse votada ontem mesmo esta proposta. E esse conselheiro veio no período da tarde, evidentemente, com a sua divergência, né? Que não foi acompanhado pelas suas divergências e que não foi acompanhado por esse que vos fala e por muitos, apesar que o presidente de subseção tem voz e não voto, mas a presença nossa foi também de suma importância, foi referendada, foi aplaudida pelos demais conselheiros, nossa manifestação e o nosso testemunho. Mas a proposta foi aprovada com louvor, e hoje a Comissão de Igualdade Racial da OAB São Paulo é uma comissão permanente. E dizia eu ontem, doutor Wilson, dizia eu que tenho 56 anos de idade e, às vezes, ouço nas redes sociais, vejo nas redes sociais dizerem que os italianos também sofreram, os japoneses também sofreram, outras etnias sofreram, e sugerindo um certo mimimi. Então, dizia eu ontem, eu tenho 56 anos de idade, e se eu tirar 2021 de 1888, nós teremos 133 anos apenas 133 anos da lei mais curta, mais bonita que a história já viu, assinada numa sexta-feira às 15h15, que foi a Lei Áurea. Então, 56, se eu retroagir, não preciso retroagir 3 vezes a minha idade para que os nossos ancestrais, os meus ancestrais, estivessem sob o açoite. E disse eu ao Conselho
aos 160 conselheiros, forma híbrida e forma virtual, que esse que vos fala, ao contrário de outras raças, outras etnias que merecem o nosso respeito, mas eu ainda sinto a dor do açoite e do chicote no meu lombo, e eu vou carregar essa dor por muito tempo. E o princípio da isonomia consiste em tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais à medida em que se desigualam. Temos que olhar para as mulheres, sim. Temos que olhar para a mulher negra, sim. LGBTQIA+, sim. Mas que não façamos que qualquer luta, qualquer bandeira venha satelizar, venha dividir a advocacia, tão sofrida advocacia, a classe da advocacia. Não é isso que nós queremos. Nós queremos com o devido e necessário respeito, que seja reconhecido tudo que ocorreu no âmbito da escravidão, que seja esclarecida a verdade sobre a escravidão negra. É isso que se quer, sem, com isso, separar brancos e negros, LGBTQIA+, mulher negra, mulher branca, o que vai nos levar efetivamente à felicidade, é a união, é o amor e é o respeito propalado, como eu sempre digo, dito por Nelson Mandela, doutor Wilson, quando deixou a prisão, deixou o cárcere, o ódio ficou lá dentro do cárcere. Se ele comigo estivesse, eu ainda estaria preso, eu ainda estaria no cárcere. E é esse convite de amor para esse debate da diversidade de gênero e relações raciais no âmbito da OAB, que eu convido a todos para que possamos efetivamente refletir com a luz do Dr. Wilson Mandela, da doutora Lene Blue, da nossa querida presidente, doutora Camila Lima, que eu convido a todos e saúdo a todos para que possamos, com a bênção do Criador, dar início a mais esse brilhante evento da Comissão de Promoção e Igualdade Racial. Sejam bem-vindos ao OAB Santana. Um abraço, meus irmãos, e um beijo no coração a todos e todos. Passo a palavra, não sei se já diretamente a doutora Lene ou se a doutora Camila está conosco. Mas a palavra, então, vai para a doutora Lene Blue, hoje, literalmente, Blue. Muito obrigado. Já me encontro aqui na sala. Boa noite, presidente. Muito boa obrigado. Noite, muito boa noite a todas, todos e todes. Para mim é uma honra contar com a presença de cada um de vocês, presidente. Sou grata por nos brindar, né, com sua brilhante presença aqui no nosso encontro telepresencial. Eu que fui muito agraciada em contar com vossa presença aqui também neste evento, que é de suma importância para a advocacia, em se tratando do atual momento, né, político também, que a nossa entidade de classe atravessa. Então, é necessário uma temática dessa. Não posso deixar de agradecer aos aqui presentes, a doutora Lene Blue, minha vice-presidente, muito obrigada. Doutor Wilson Mandela, é uma honra contar com sua presença aqui nesse evento. Sou grata e me sinto agraciada por ter aceitado o convite em nos brindar com sua experiência, com sua luta, né, militância, porque eu acredito muito que a antiguidade é posto. Então, eu sou muito grata de ter a sua presença aqui comigo. Não posso deixar também de agradecer aos demais presentes, a Cíntia Nelly, a Carla Pita, o Jonathan Mello, o Adalberto José, a Vitória Gomes, a Cíntia Nelly, a Vera Lúcia, a doutora Regiane Queiroz, Roberta Queiroz, Lúcia, Alana Larra, que é uma seguidora minha, uma seguidora nossa, que acompanha os trabalhos da Comissão
de Promoção da Igualdade Racial, comissão essa que não é mais especial agora, né? Torna-se permanente, então é mais uma vitória para a nossa comissão. Não posso deixar de agradecer a Marina, não posso deixar de agradecer a Camila Soares Pereira, ao João Henrique, a Luciana Pita, a Cida Lima, ao Elton Lopes e a minha querida Ana Paula Cardoso, que muito nos brinda aqui essa noite. Meu muito obrigada. E sem mais delongas, né, em se tratando que essa presidente que vos fala se atrasou, peço desculpas pelo meu atraso, mas a advocacia popular de enfrentamento é isso, né? Chegar atrasada, infelizmente, é fazer uso de transporte público, é estar lá guerreando no balcão, essa é a realidade da advocacia. E eu não posso deixar de apresentar a doutora Lene. Vocês conversaram, vai falar primeiro a doutora Lene, nos brindar com a exposição. Doutor Wilson, fiquem à vontade, porque eu preciso, né, apresentar vocês aqui, que o currículo é extenso. Pela ordem, doutora Camila, pela ordem, eu estou sendo aguardado numa outra reunião, mas estarei aqui, não vou estar com o vídeo, mas eu estou numa outra reunião também com a doutora Riva Vaz e nós estamos nos dividindo. Então, eu vou... Muito obrigada. Com todo respeito, eu estarei, mas com o vídeo e o áudio quietinho, ouvindo o ensinamento e as palavras de vossas excelências. Muito obrigado. Obrigada, doutor Peter. Obrigada mais uma vez pela atenção e apoio à nossa comissão. Sou grata. Boa noite. Doutora Camila, sugiro o doutor Wilson nos brindar com a abertura, porque, primeiro, que é muito interessante a leitura dele, e ele que é o nosso convidado, eu sou da casa. Então, tá bom. Eu vou passar a palavra para o doutor Wilson Mandela. De pronto, eu já aqui apresento o currículo do doutor, nosso palestrante, nosso convidado nessa noite, doutor Wilson Mandela, que é advogado, professor, economista, membro, né, da Frente de Juristas Negras e Negros, membro do IAMB, Instituto da Advocacia Negra Brasileira, militante do MNU, Movimento Negro Unificado, um dos fundadores do ADE-DUDU, que é o Grupo de Negros Homossexuais da Bahia, fundado em 1981. Mais uma vez, doutor, meu muito obrigada. Por gentileza, a palavra é sua. Bem, boa noite, minhas colegas, meu colega Peter Souza, presidente da subseção, né? Inicialmente, eu queria dizer assim que eu estou me sentindo tão à vontade, estou me sentindo em casa mesmo. Geralmente, quando nós vamos começar um trabalho deste, a gente fica um pouquinho preocupado, né? Que vamos fazer bem. E aqui, fazendo ou não fazendo bem, já estou me sentindo à vontade. Eu gostaria de, assim, no nome do doutor Peter Souza, no nome da doutora Camila, doutora Lene Blu, gostaria de cumprimentar todas as colegas e todos os colegas advogadas e advogados do Estado de São Paulo, né? E, no caso particular da minha colega Lene Blu, cumprimentar também toda a militância do movimento negro de São Paulo e do Brasil, porque nós somos do século passado, né? Ela foi uma das fundadoras do MNU, Movimento Negro Unificado, entidade da qual eu faço parte. Assim, então, tem esse viés também para eu pegar uma carona em doutora Lene Blu e cumprimentar toda essa militância dos movimentos sociais que vem lutando contra o racismo e a militância da advocacia negra que vem lutando contra o racismo. Eu queria, assim, começar pelo final, tá? Porque é um tema tão importante discutir diversidade e na OAB que eu tenho que começar pelo final, propor, doutora Camila, que essa nossa atividade hoje seja o começo de uma série de discussões. Já não é o começo que vocês estão discutindo, né? Mas, assim, isso que chamam de live, né? Que já seja programada para outra ocasião, para nós continuarmos, porque são muitas questões importantes que vão ser colocadas pela doutora Lene Blu, pela senhora doutora Camila. Eu farei o possível. É muita gente que está acompanhando nosso trabalho e que vai querer intervir, vai querer fazer colocações, vão querer perguntar. Só de minha família, aí deve ter metade das pessoas aí na lista que a senhora leu. Pois bem, então, minha proposta é que
seja lá onde nós paremos, em que ponto paremos, em que hora paremos, que seja programada uma continuação. Eu vou tecer considerações sobre o tema diversidade de gênero e étnico-racial na Ordem dos Advogados do Brasil. Sim, vou fazer isso. Mas eu queria começar, assim, citando dois fatos, tá? Citando dois fatos para deslanchar, então, essa discussão, tá? Eu fiz, assim, algumas abordagens, programei algumas abordagens e, em cada abordagem, a cada abordagem, eu atribuí títulos, tá? Atribuí nomes. Então, a primeira abordagem, eu dei o nome de Mais do Mesmo. Mais do mesmo. E, se vocês preferirem, também podem chamar de Já vi esse filme várias vezes, tá bom? 2014, Rio Centro. Rio Centro é um espaço de eventos do Rio de Janeiro, de triste memória, que ali quase aconteceu uma grande tragédia durante a ditadura militar, quase que milhares de pessoas morriam, né, com uma bomba, que terminou estourando no colo da pessoa que ia jogar a bomba, né? Então, 2014 acontece no Rio Centro a 22ª edição, a 22ª versão da Conferência Nacional da Ordem dos Advogados do Brasil, tá? E estavam na abertura. Logo na abertura surge uma coisa estranha, a mesa de abertura enorme, uma parte dos advogados e advogadas para falar, e outra parte com a presença apenas simbólica. Isso é muito comum em eventos, em congressos, tá? E nós já vínhamos discutindo, quando eu digo nós, é que já existiam comissões de igualdade racial, comissões de combate ao racismo nas diversas seções e subseções da OAB. Então, nós já vínhamos discutindo, fomos para essa conferência para continuar discutindo, e, de repente, não esperávamos que a coisa na abertura fosse tão gritante. A totalidade de pessoas na mesa, enorme, eram muitos advogados, muitas advogadas na mesa de abertura, você não via pessoas negras. Não viam pessoas negras. E todo mundo sabe que a abertura de um evento é uma coisa muito simbólica. A abertura já diz mais ou menos como vai ser, o que vai ser o evento. Se havia algum negro, algum advogado negro, alguma advogada negra, não deu para perceber. Então, a indignação foi tão grande, isso nos estimulou a ampliar e intensificar a discussão da questão racial nessa conferência, 22ª conferência, organizada pelo Conselho Federal e pela OAB do Rio de Janeiro. Também, no meio de todos os advogados e advogadas, na abertura, você contava poucas mulheres, e não eram negras, poucas mulheres. Então, fiz questão de começar por aí, que cai exatamente o nosso tema, a questão de gênero e a questão étnico-racial. Dentro do tema também, dentro ainda do tópico mais do mesmo, eu queria contar para vocês que, em 2016, e aí eu já estava inscrito na OAB do Rio de Janeiro, né? Eu venho da Bahia, tenho inscrição na Bahia, e mudei para o Rio de Janeiro, tenho inscrição na OAB do Rio de Janeiro. Uma tarde muito bonita, em um dos auditórios do prédio da OAB Rio de Janeiro, aconteceu uma discussão promovida pela Comissão de Direito Homoafetivo. Esse era o nome da Comissão Nacional, e em cada seccional ou subseccional, o nome também era esse, Comissão de Direito Homoafetivo. Um evento muito bom, discutir questão LGBT, homofobia, isso é muito importante a OAB fazer essa discussão. Eis que, em um dado momento, a pessoa que estava, a colega advogada que estava coordenando os trabalhos, para dar visibilidade às pessoas que integravam a comissão, resolveu solicitar que todas e todos os integrantes da comissão se levantassem, né? Um ato bonito. Foi um ato bonito, mas também nós ficamos muito perplexos, porque eram todas as pessoas da Comissão de Direito Homoafetivo, hoje é a Comissão de Diversidade Sexual e de Gênero, né? Todas as pessoas eram brancas, tá? Aqui não precisa fazer essa observação de que não somos racistas, etc., que algumas pessoas ainda fazem
mas em uma sociedade plural como a nossa, né, não faz sentido que a mesa de abertura de um grande evento da OAB, a 22ª Conferência Nacional, fosse somente composta por pessoas não negras, pessoas brancas, e um evento de grande magnitude em que a OAB resolve enfrentar a discussão da identidade de gênero e orientação sexual, a comissão fosse formada somente por pessoas brancas. E aí alguém diria, mas não é proibido, não está fechada. É preciso aplicar a questão das ações afirmativas. É preciso aplicar cotas, que é um dos temas do nosso trabalho de hoje, da nossa discussão de hoje. Percebe? Eu fiz parte de comissão de... Não, era subcomissão na Comissão de Direitos Humanos, quando na Bahia, eu fiz parte da subcomissão de questão racial, né? Convidava outros colegas, mas na época não havia uma comissão. Mas, de modo geral, o que nós vemos em nossa entidade, a entidade que regulamenta o trabalho dos advogados, da vida dos advogados e das advogadas, né? Isso não pode acontecer em nenhuma das comissões, em nenhuma das estruturas. Antes de parar, para que a doutora Lene Blue continue, ou mesmo a senhora, a doutora Camila, continue, eu queria falar também de um outro aspecto que também ao qual eu dei um título, né? O título, o próximo aspecto é: a OAB é importante, muito importante, não pode ser contraditória. A OAB é importante, muito importante, não pode ser contraditória. Você veja só, eu apelo para a Constituição Federal, nossa Constituição Federal Democrática de 1988, então me lembro do Ulisses Guimarães, quando eu falo assim. No título 4, a Constituição fala da organização dos poderes, e no capítulo 4 do título 4, ela se refere a funções essenciais à justiça. Funções essenciais à justiça. Veja só, a essencialidade da palavra essencial. E aí relaciona 4 funções essenciais. A primeira, Ministério Público, não temos nenhuma dúvida quanto a isso, quanto à essencialidade do Ministério Público. A segunda, a Advocacia Pública. A terceira, a Advocacia, aí somos nós, né? A Advocacia Geral. E a Defensoria Pública. Para efeito desta conversa nossa, a Constituição se refere ao artigo 133. Tá? Todos nós, advogados negros, todas nós, advogadas negras, advogados e advogadas em geral, temos que atentar, né, para esse artigo 133 da Constituição Federal, que diz o seguinte: o advogado, e eu sempre coloco o feminino, né? Meus debates são maiores, que eu procuro consertar, né? Acrescentar o que está sendo acrescentado. Então, o advogado, diz a Constituição, e eu digo o advogado e a advogada, são indispensáveis à administração da justiça. Vejam só a força disso. Nós somos indispensáveis à administração da justiça. E, se assim somos, temos que fazer valer esse brocardo que está na Constituição. Somos indispensáveis à administração da justiça. Doutora Camila, doutora Lene Blue e todas as pessoas que estão nos acompanhando, para sermos essenciais à administração da justiça, é preciso que nós estejamos em todos os espaços onde se discute, onde se faz ou onde se tenta fazer justiça. Percebe? Ser essencial é isso. Ser essencial à administração da justiça não significa ser apenas branco, olhos verdes, olhos azuis, cabelos louros, visual branco europeu. Nenhuma tentativa de depreciar colegas advogados e advogadas que têm essas características, que têm esse fenótipo. Apenas dizer que nós também somos advogados e advogadas. Nos principais cargos da OAB, nos cargos de direção, nas seccionais, nas subseccionais, o doutor Peter Souza me surpreendeu assim, né? Um homem negro e presidente de subseção. Tá? Mas no Brasil todo não é isso que nós vemos. Tá? Parece que nós, advogados negros e advogadas negras, né, somos cidadãos
são de advogados de segunda categoria, de terceira categoria, porque você procura saber na direção executiva da OAB, em cada estado, na nacional, você não vê pessoas negras, advogados, advogadas negras, ou as vê em quantidade muito pequena, não representativa do percentual de negros que nós somos no Brasil. Então, para que a justiça seja feita, o povo precisa de nós, a OAB precisa de nós, advogados negros, advogadas negras. O povo precisa de nós, pessoas LGBT, mulheres. Existem eventos da Ordem dos Advogados do Brasil em que você olha aquela mesa toda larga, enorme, e não vê uma mulher. Ou então, uma mulher só para confirmar, uma exceção para confirmar a regra de que não existe uma igualdade de direitos, uma igualdade de ocupação dos nossos espaços, na nossa entidade. E nós precisamos de todos e todas para que a justiça seja feita. Eu costumo lembrar, nessas ocasiões, um trecho da música Fio da Terra. Fio da Terra é uma música de Beto Guedes, e tem lá uma estrofe que diz: vamos precisar de todo mundo para banir do mundo a opressão. Se a OAB, que é a entidade defensora de direitos humanos, quer participar desse trabalho, já vem participando, de banir do mundo a opressão, é preciso que nós estejamos integrados e integradas. Nós, homens negros, nós, mulheres negras, nós, LGBTs, nós, os outros não LGBTs, brancos, indígenas, advogados indígenas, é preciso que nós estejamos integrados e integradas nesse trabalho. E isso não vem acontecendo ou vem acontecendo em quantidade muito pequena. Tá? Eu queria, assim, dar uma paradinha para ouvir o que a doutora Camila e a doutora Leni Blu têm a dizer, ou não sei se existe um chat, uma maneira de participação das pessoas que estão nos prestigiando, para que eu não fique muito tempo falando e criando uma certa expectativa, uma certa ansiedade nas pessoas que também querem se pronunciar. E aí depois eu volto com mais alguns quadros assim interessantes. Eu tenho um comentário aqui, a que eu atribuí o nome de Picuinhas Jurídicas, tá? Até eu mesmo estou curioso para saber o que é isso que eu inventei na hora que eu estava preparando a minha intervenção. Então, doutora Camila, doutora Leni Blu e todas as pessoas que estão nos assistindo, o presidente da subseção, doutor Peter Souza, paro por aqui, agradeço e prometo voltar com mais comentários picantes, se o tempo permitir e se vocês acharem que é interessante. Muito obrigado. Nós que agradecemos, doutor Mandela. Na verdade, o intuito é que a gente interaja entre os nossos, né? O intuito é a gente fazer uma roda de conversa, como não é possível, a gente pode sim trazer essa roda de conversa de modo telepresencial. Nós agradecemos, né? A sua experiência, a sua contribuição, pelo menos por hora, porque eu acredito muito que esse assunto é um assunto extremamente necessário, né? Não vai se exaurir em algumas horas, 1 hora, 50 minutos de palestra. É preciso que a gente realmente faça aí o enfrentamento, que a gente pense, reflita, né? Em se tratando que a nossa entidade de classe é a entidade de classe dos profissionais da advocacia, mas também é a casa do povo, né? Eu costumo dizer que é a casa da advocacia, mas também a casa da cidadania, que a gente possa cada vez mais estreitar as relações da OAB com a sociedade. É importante, né? Nós somos aí operadores do direito, né? Operamos aí a justiça, e o que a gente vê na nossa entidade de classe é que alguns dizem, né, que essa entidade de classe ela versa e prioriza aí pela igualdade, pela inclusão, pela diversidade, né, como se fossem fatores aí extremamente a priori. Mas na prática a gente vê que não é bem isso, né?
Inclusive, esses discursos são feitos e usados muito para palanque político, para elegibilidade, né? Então, é interessante que nós estejamos cada vez mais atentos, né? A gente que já está aqui na área, no enfrentamento, advogando, mas também aqueles que esperançam, né, chegar na nossa entidade de classe, seja como cidadão, ou seja como estudante, né, bacharel em direito e um futuro profissional. É preciso que estejamos atentos e que conhecemos e nos façam conhecer cada vez mais a Ordem dos Advogados do Brasil. A gente precisa conhecer, né, o quanto a gente puder, né, nessa gestão, né, eu, enquanto presidente da Comissão de Promoção da Igualdade Racial, a doutora Lene Blue, que é a nossa vice-presidente, né, e a gente que faz esse trabalho de enfrentamento no nosso cotidiano, que a gente puder fazer para estreitar mais os laços entre, né, os cidadãos e a nossa entidade de classe, a gente precisa fazer, porque não tem tanto tempo, doutor Mandela. A gente sabe do nosso histórico da nossa entidade de classe, a gente precisa falar disso, né? É uma instituição que não foi pensada, né? Se a gente pensar assim, não foi pensada para a gente, mas não significa que a gente tem que ficar à margem do lado de fora, como muito bem pontua a Grada Quilomba na sua obra Em Memórias da Plantação, né? E ficar da margem, ficar do lado de fora, é ficar ausente do seu lugar de pertencimento. E por que a OAB não pode ser nossa, né? Então, estejamos atentos, porque é necessário, né? Uma entidade heteronormativa, cis e branca, isso a gente sabe que o nosso judiciário também é, mas não significa que a gente vai ficar do lado de fora, muito pelo contrário, né? O enfrentamento ele é constante, ele precisa, né, ser combativo. Esse ano tem eleição na nossa entidade de classe, novembro já se avizinha e alguém precisa levantar da cadeira para a gente sentar, né? A gente precisa, né? O trabalho é constante. Então, eu deixo aqui a minha pequena contribuição. Eu, como uma pessoa, né, que estou na comissão, não posso falar. Eu tenho que deixar aqui aberto para que os nossos convidados, com suas vastas experiências, eles internalizem, exteriorizem, né, o sentimento do cotidiano, né? Vocês que vêm de Movimento Negro Unificado sabem que a luta é grande e eu não posso deixar também de agradecer. Se eu estou aqui nessa entidade de classe como uma jovem advogada que sou, no exercício da minha profissão há apenas 3 anos, eu devo à luta e enfrentamento de vocês de Movimento Negro Unificado, que intercederam para que essa jovem advogada estivesse presente, estivesse passando e caminhando aqui nessa sociedade. Meu muito obrigada. Doutora Lene. Aí. Que palavras, gostei. Agradecemos, né, doutor Wilson? E aprendemos muito com essa jovem advogada. Eu quero agradecer a presença de todos e saudar a minha ancestralidade, que é quem me mantém aqui, quem nutre a minha força e nutre a minha luta, né? Eu acho que nós temos que pensar, principalmente nós, mulheres negras, que nós somos o orgulho dos nossos ancestrais, né? Então, essa é a missão. Cumprimento a todos e quero lembrar que hoje é um dia importante, primeiro, não só porque a Comissão da Promoção da Igualdade Racial é permanente. Isso é uma conquista extremamente importante. Mas hoje é 28 de setembro. E, em 1885, nessa data, foi instituída a Lei dos Sexagenários. O que era? A partir dos 60 anos, os escravos poderiam ser libertos, só que teriam que ficar 5 anos na cidade ou no local, no povoado dessa alforria, né? E qual escravo que chegava a 60 anos naquelas condições péssimas, bárbaras de trabalho? Então, é uma lei para inglês ver. Também nessa data teve a lei do ventre livre.
que as crianças de 8 anos poderiam ser libertas, só que não, porque se as crianças fossem libertas, o dono de escravos ganharia uma indenização de 600 mil réis. Se elas não fossem, elas teriam que trabalhar lá até os 21 anos para pagar a indenização correspondente. Imagina, de 8 a 21 anos, esse trabalho todo seria... Ele era livre, só que ele teria que pagar essa indenização. Essas crianças de 8 anos que conseguiam ser libertas, elas ficavam ao Deus dará, né? Daí veio o termo meninos de rua, porque não tinha nenhum acolhimento para essas crianças. Como também não tinha para os idosos que conseguiam chegar à vida aos 60 anos, né? E serem libertos, também foram largados à própria sorte, sem nenhuma assistência social, indenização, sem emprego, sem teto. Essas duas leis mostram o descaso com o idoso e com a criança, que já é uma coisa embasada na escravatura, né? E até hoje se manifestam as consequências sociais e culturais da longevidade e o alcance da escravatura no Brasil. Então, a gente fala de diversidade, diversidade é a forma de inclusão das pessoas vulneráveis. Só que, quando chega no idoso, essa diversidade não existe. Falamos em diversidade de gênero, mulheres, pessoas com deficiência, LGBTQI+. Chega no idoso, tem o véu da invisibilidade. Bom, a velhice é invisível, né? Simone de Beauvoir falava que existe uma conspiração do silêncio em torno do envelhecimento e da velhice, porque a sociedade produz esse perfil do idoso como um ser moribundo, próximo à morte, e, a partir do momento que nosso corpo é um capital que tem que ser mantido e associado ao valor do trabalho como troca, se você não trabalha, se você não tem as condições de empregabilidade, com um corte de idade, você não é útil. Então, o idoso não é útil. Então, tem essa questão, ele é vítima daqueles olhares condescendentes, olhares avaliadores de inferioridade, deslocados, até incapazes. A ONU, atenta com essa questão, instituiu a década do envelhecimento. E os direitos das pessoas idosas passaram a ser analisados por cientistas jurídicos e sociais, na união de esforços para inverter essa situação desfavorável. E a velhice, ela é um direito fundamental, representação do direito à vida. O que tem isso a ver com a gente, advogado? Tá. Primeiro, nesse caldeirão de diversidade, não só na nossa entidade, mas em empresas, na sociedade, o idoso não é visto, não é olhado, não tem o olhar. Então, nós, como operadores do direito, nós temos que estar capazes de identificar os direitos sociais violados com essa invisibilidade do idoso. Primeiro, a Constituição Federal, o Wilson bem colocou, ela garante o direito à vida, liberdade, dignidade, alimento, saúde, cultura, esporte, lazer, segurança, direitos previdenciários, aposentadoria, assistência social, gratuidade dos transportes. Até que ponto isso nos atinge enquanto idosos? Até que ponto nós, operadores de direitos, estamos preparados para defender os direitos, esses direitos constitucionais, como sem a invisibilidade do idoso? São direitos que os idosos são violados diretamente, diariamente. Um exemplo, direito à informação. A Agência de Notícias de Direitos da Infância, em cima dessa questão da inclusão digital, publicou numa resolução que
O acesso à informação é um direito que antecede aos outros, porque ele é uma concepção de um conjunto de direitos, né? Os níveis de escolhas estão relacionados ao acesso à informação. Essa resolução defendia a necessidade de criar medidas de acesso, incluindo esses direitos no rol de direitos humanos a nível internacional, reconhecendo que a internet é uma ferramenta indispensável. Tá. Vamos falar dos idosos e esse acesso digital. Na pandemia, sabemos, através de pesquisa, de estatísticas, que muitos idosos ficaram sem auxílio emergencial porque não tinham acesso à internet. Não tinham acesso, não só ao aparelho celular, mas acesso ao tal sinal. Até porque nós, idosos negros, moramos em lugares em que os acessos são mais difíceis. Então, veja, existe um leque de direitos sociais violados diariamente em relação aos idosos. E nós falamos aos idosos porque estamos falando de diversidade. Diversidade é inclusão dos vulneráveis. Então, quando falamos na diversidade, nós temos que pensar em nós, mais de 60 a mais, né, que é como se diz, como legítimos dignatários desses direitos. Estatuto da Igualdade Racial, artigo 1, garante também que a desigualdade racial ela é toda situação injustificada de diferenciação, de acesso e fruição de bens, serviços, oportunidades nas esferas pública e privada, em virtude de raça, cor, descendência, origem nacional e étnica. Direitos fundamentais violados. Seguridade social, um outro direito violado, porque nós, negros, segundo o próprio informe da Previdência Social de 2018, 56% de nós estamos desprotegidos de qualquer benefício. LOAS, BCP, não tem benefício por causa da desigualdade. Os trabalhos, os FRIs, os trabalhos sem contrato, impedem esse acesso. O que acontece? O nosso desconhecimento das mazelas estruturais do racismo influi na eficácia das leis e pode inibir as sanções legais, porque nós não enxergamos isso como violação. E nós, operadores de direito, temos que ampliar o olhar. Lógico, precisamos de uma disciplina antidiscriminatória que qualifique a formação jurídica em gêneros e raça e também etária. E essa temática tem que ser colocada, tem que ser incorporada na formação nos bancos de faculdade, nos programas de formação jurídica, como ferramentas sociais, né? E o nosso papel é atentar para o recorte, raça, classe, gênero e idade, com especial atenção às diferenças e desigualdades. E, para isso, tem que ter um esforço da sociedade civil, do poder público, da iniciativa privada. Nós temos que utilizar os instrumentos legais, plena e devidamente. Mas, para isso, primeiro, descortinar o véu de invisibilidade. Só falando sobre isso, nós vamos conseguir um outro olhar para as políticas públicas que realmente nos atinjam. Nós temos que ter esse olhar amplo das nossas questões legais, né? Atenção com gênero, classe, raça e com idade, levando em consideração que descortinar esse véu de visibilidade é a construção de uma vertente identitária para dar visibilidade social às demandas, dessas demandas do povo idoso. E esse enfrentamento aos paradigmas é a nossa proposta para o mundo comum, firmado em outro modelo de sociedade solidária e justa, que é o que nós queremos.
E o direito ele é o instrumento que tem que manter esse consenso entre vários grupos, onde a igualdade constitucional, que o doutor Wilson falou, ela tem uma função transformadora, porque ela faz uma simbiose entre pluralismo e defesa da justiça social, que é o que nós estamos querendo. E é o ponto de partida. O sistema jurídico tem que ser um mecanismo de emancipação social, que justifique ações afirmativas, ofereça parâmetros para as políticas públicas. Nesse sentido, nós, operadores do direito, temos que ter um outro olhar, atentar para essa questão, perceber, mesmo dentro da nossa entidade, por exemplo, quando se fala em diversidade, nos várias lives, não se toca nessa diversidade etária. Mas o nosso papel é esse, é construir. Nós estamos aqui para construir esse outro olhar. Por isso que essa live, doutor Wilson, é importante, não pode parar aqui, porque nós não falamos nem um terço do que tudo isso significa para o nosso povo. É só uma semente. Então, resumindo, prestar atenção na diversidade etária, prestar atenção na forma como nós podemos interferir, empoderar, atuar e construir dentro da entidade um outro olhar para a diversidade, abrangente na realidade. Era isso. Gratidão. Nós que agradecemos, doutora Lene. Doutora Lene, que é advogada, ativista e jornalista, cofundadora do Movimento Negro Unificado, é membro da Marcha das Mulheres Negras de São Paulo e, obviamente, está vice-presidente da Comissão de Promoção da Igualdade Racial da 125ª Subseção de Santana. Muito obrigada, doutora. Nós agradecemos por expor, né, com base na sua experiência, sua vivência, e acho que é importante cada vez mais nós, né, enquanto operadores do direito, pensarmos o direito para além do academicismo jurídico, né? E isso faz com que a gente saia um pouco, né, da dogmática, da questão normativa mesmo, do aspecto legal, porque eu acredito que o direito por si só, ele não resolve tudo, né? Então, cada vez mais que a gente pense, né, o direito com as ciências sociais, para que a gente torne um judiciário cada vez mais plural, com decisões assertivas, né, que possam aí abarcar, englobar, né, a nossa realidade. É isso. Doutora Aline, acho que caiu? Não, está aqui. Ai, que ótimo. Então, eu não tenho aqui nem fala para contribuir ou para expor. A palestra, o evento é de vocês, né? Como eu falei, a atividade é posto, são suas experiências, vivências, né? Eu, como mais nova que chego agora, tenho muito que aprender. A gente sabe aí que o enfrentamento ele é constante, então eu me sinto grata. Queria saber dos nossos convidados se tem algumas dúvidas, o que eles querem, se vocês querem expor, né? Algo. Nós que agradecemos, Ana Paula Cardoso, muito obrigada por sua presença. Lúcia, muito obrigada, viu? Nós agradecemos muito. Vocês têm alguma dúvida? Como a gente falou, né? É um trabalho de formiguinha e não vai se exaurir aqui em 1 hora, 2 horas de palestra, né? Eu acho que não tem nem como, né? Mas, como eu falei anteriormente, que a gente fique atento, né? É um ano considerável, um ano de eleição, vamos repensar aí quem a gente quer, né? Nos representando, né? Numa OAB que deve ser muito inclusiva, e quando a doutora Lene traz a experiência do etarismo, isso pensa muito, né? Sobre o feminismo negro, sobre o feminismo negro interseccional, que vai abranger aí, tentar abarcar, né? As outras diversidades. Doutora Lana, se inscreve, Lana. Por gentileza, Lana, a palavra é sua. Gente, boa noite. Boa noite. Parabenizar pelo evento, pelo debate. Gente, eu não sou advogada ainda, não tenho doutorado, não tenho pós-doutorado, não tenho graduação, nem pós-graduação, mas deixa eu me apresentar a vocês. Para quem não me conhece, meu nome é Lana Larraz, sou travesti,
preta, periférica, ativista LGBTI+, transfeminista, e que, infelizmente, não está nos espaços de educação e da universidade, porque esses espaços não sabem o que é respeito a essa diversidade, não sabem o que é respeito às corpas pretas, aos corpos pretos que lutam para sobreviver a uma sociedade machista, LGBTI-fóbica, racista e misógina. Para a minha contribuição, eu queria parabenizar ao Dr. Wilson Mandela, né, a doutora Lene, que trouxe coisas super megas importantes e que a gente precisa refletir e pensar. Mas antes de eu dar minha contribuição, eu vou trazer uma poesia para vocês nessa noite maravilhosa de terça-feira. Eu, numa véspera, gente, eu sou daqui de Belém do Pará, eu estou numa véspera de uma conferência municipal de mulheres de Belém, tá rolando aí a onda, porque não querem colocar pessoas trans na mesa de abertura, e a gente está fazendo briga com a comissão organizadora, mas a gente vai seguindo e vai andando. Mas essa poesia eu espero que vocês gostem. Calma aí, sistema, deixa eu te explicar. O meu corpo preto resiste à senzala, a dor do chicote nas minhas costas. Calma aí, sistema, tu não entende a minha dor. Tu é branco, normativo, respeita a minha diversidade e respeita a minha cor. Calma aí, sistema, tu não vai me calar. Por muito tempo eu fui calada. Calma aí, eu sou preta travesti, agora eu vou falar. Eu vou gritar a minha dor, eu vou chorar as lágrimas das minhas que morrem no asfalto do Estado com seu sangue derramado. Cala a boca, sistema branco, e me escuta, porque é uma preta travesti que vai falar. Calma aí, sistema, tu não sabe o quanto a gente tem que chorar. A senzala para a senzala a gente não vai voltar. Calma aí que a gente vai tocar fogo no engenho. Calma aí, sistema branco, e me escuta. Cala a tua boca, porque é uma preta travesti que vai rimar. Bom, gente, espero que tenham gostado. Né? Ato político, Lana. Muito obrigada por sua contribuição, por seu poema de resistência. E aí eu vou trazer algumas questões que a gente precisa pensar, né? E a gente precisa ir para muito além. Eu fico pensando, imaginando, quando a gente fala nesse povo preto, né, nessas corpas pretas, né, a gente tem que lembrar da existência e da resistência da população LGBTQIA+, principalmente das mulheres trans e travestis. Por que eu falo isso? Porque muitas das vezes, doutor Wilson e doutora Camila, a gente fala sobre essa diversidade e esquece que essas corpas e esses corpos não estão nesses espaços, não é porque não querem estar. Não estão nesses espaços porque vivemos em um sistema branco. Vivemos em um sistema branco e normativo que diz respeito às mulheres trans, que diz respeito às mulheres travestis. Infelizmente, ainda temos 95% da população trans que vive da prostituição. E aí essa população vive da prostituição não é porque quer viver da prostituição, mas é porque, infelizmente, a educação, as universidades não foram feitas para nós e para as nossas corpas. Não foram pensadas nessa diversidade de pessoas. Não foi pensada na construção de uma universidade laica, de uma universidade diversa, de uma universidade respeitosa, que respeite as diferenças. E quando a gente vai para as instituições, né, governamentais e não governamentais, é um outro espaço excludente, é um outro espaço que não respeita essas corpas pretas. Se você é uma pessoa LGBTI, você já sofre. Agora, se você é uma pessoa LGBTI preta e periférica, você sofre 2 vezes maior o preconceito. Você sofre o racismo, você sofre a LGBTfobia e você sofre a falta de inclusão e de respeito a essas corpas e a esses corpos. E aí eu não quero trazer aqui a questão do mimimi, eu não quero trazer aqui a questão de vitimismo, mas o que eu estou trazendo aqui é uma realidade dessa população e que a gente precisa falar. O que eu estou trazendo aqui é a realidade de uma mulher preta, trans, travesti, tem que se prostituir para sobreviver. Muitas das vezes, essa mulher trans preta travesti é advogada. Muitas das vezes, essa mulher preta trans travesti tem graduação como professora em pedagogia. Muitas das vezes, essa mulher trans preta travesti, ela tem uma pós-graduação, mas, infelizmente, o mercado de trabalho não nos dá espaço para construir esse mercado de trabalho, para construir esses espaços, para construir esse debate diverso. Eram essas minhas colocações. Eu acho que a gente tem avançado bastante, mas na atual política brasileira, doutora Ana Paula, a gente tem retrocedido na atual conjuntura política brasileira desse país. E aí é com a união, é com a coragem, é com a força que a gente consegue avançar nos debates. É com a coragem que a gente consegue avançar nas políticas públicas. É com coragem, com garra e com muita resistência que a gente consegue garantir que mulheres trans e travestis e a população LGBTQIA+, tenham acesso à educação, à saúde, à justiça e a esse sistema que faz questão de dizer que a gente não tem que estar nesses espaços. E quando a gente chega, olha, foram 30 pessoas trans eleitas nas eleições municipais passadas.
para as câmaras de vereadoras e de vereadores. Aí eu pergunto, quantas delas sofreram atentado de assassinato? Quantas delas sofreram ameaça? Todas sofreram. Beni Brioli, mulher preta periférica, vereadora, teve que sair do país, do Brasil, para garantir o direito à vida. Para garantir o direito à vida. Tá? E a gente precisa pensar isso e precisa refletir sobre isso, porque senão a gente não consegue avançar nos debates políticos existentes. E para finalizar mesmo, doutora Camila, eu tenho graduação e pós-graduação em uma coisa que nenhuma universidade nesse país me dá. É como sobreviver nessa sociedade, que é como ter resistência, que é como ter a minha corpa preta enquanto travesti, a minha identidade de gênero ter que lutar todos os dias para garantir sobrevivência, para garantir políticas públicas, e todos os dias ter que ver as caras tortas desse sistema, a minha identidade de gênero e a minha cor. Né? Então, eu tenho essa graduação, essa pós-graduação que ninguém me tira. Eu fui expulsa de casa com 14 anos. Com 14 anos eu tive que aprender o que era prostituição, doutor Wilson Mandela. Com 14 anos eu tive que aprender o que era viver sozinha, porque eu fui expulsa de casa, porque minha família nunca me aceitou e não me aceita. Eu fui expulsa de casa, comi comida do lixo, tive que passar fome. E a sociedade continua fazendo isso com as nossas corpas. A sociedade continua nos excluindo. A sociedade continua batendo na nossa cara e dizendo que a gente não tem espaço. Mas a gente tem gritado, a gente tem garantido, a gente tem ocupado, porque, na verdade, a gente não nos dão nada. A gente ocupa esses espaços normativos e brancos e cis. É isso que a gente tem que continuar fazendo. E quantas vezes for necessário, eu vou gritar, vou bater na mesa, vou apontar dedo na cara e não vou ter medo de falar a realidade. E, para finalizar mesmo, gente, eu queria dizer para vocês que sou uma pessoa trans, né? Eu estou desempregada ainda, né? E que eu consegui, doutora Camila, um emprego. Me lembro que em fevereiro eu mandei uma campanha solidária minha no Instagram e eu consegui um trabalho. Mas para mim conseguir trabalhar, eu preciso de uma bicicleta. Eu estou fazendo uma campanha para me conseguir a minha bicicleta. Minha bicicleta é R$400, porque eu vou trabalhar como entregadora numa empresa aqui em Belém que está contratando pessoas trans para entregadoras. Né? Então, quem quiser contribuir com qualquer valor, eu vou estar deixando aí minhas redes sociais, meu WhatsApp, meu Pix, meu Instagram. Me acompanhe nas redes, me acompanhe aí no Zap e a gente está juntos. Lana, eu agradeço muito a sua contribuição, você que tem lugar de fala, né, na sua experiência, na sua vivência. Infelizmente, o nosso país ainda é referência extrema negativa como o país que mais mata trans no mundo. Pela 12ª vez ainda é ranking, né, de homicídio, né, em face de pessoas trans. E eu presto aqui a minha solidariedade, né, o nosso lugar aqui enquanto operador do direito, enquanto também educador social, porque eu me ponho nessa condição e acredito que os nossos convidados, doutora Lene e doutor Wilson, também se põem nessa condição de educador social. O enfrentamento, ele é grande, né? E força, força. Eu espero que daqui para frente o país se reerga, saia aí desse tempo nebuloso, porque agora nós estamos por nossa própria conta, isso é fato. Né? Por isso que cada vez mais a gente precisa se cercar de um reduto seguro, né? De nós mesmos por nós, se cercar de aliados, né? Para que a gente possa cada vez mais marchar, né? Para o progresso, né? Para sair desse tempo nebuloso que vai aí se perdurar por algum tempo. Mas o nosso dever aqui, a nossa missão é de esperançar, não é verdade? Muito obrigada por sua contribuição. Viu? Compartilhou, ótimo. Compartilhou sua rede social, seu número de telefone. A gente vai conversar também por lá, viu? O que a gente puder fazer, o que eu puder fazer também, a gente vai fazer sim, porque é por você e por todas as outras mulheres trans, né, que são violentadas no seu cotidiano, né, que são vítimas aí de um sistema que quer matar vocês, que querem nos sucumbir. E a gente não pode deixar, né, de compactuar com isso. Muito obrigada, viu? Acabou? Alguém mais tem alguma consideração? Doutor Wilson quer falar. Por favor. Conheço.
Lana está ainda com a gente? Está. Tô sim, Lana, doutor. ok. Lana, Belém é tudo, o Pará é tudo, né? Eu já tinha anotado aqui para falar, fazer uma homenagem a um companheiro atuante, né? Militante lá em Belém. Ele é baiano, há mais de 30 anos foi morar em Belém do Pará, é advogado, é babalorixá, é produtor cultural, é expert em cultura Edson negra. Catendê. Edson Catendê. Um grande abraço para o meu companheiro Edson Catendê. Eu lembrei dele quando estava falando essa questão da diversidade. Assim, tudo que eu falei sobre a diversidade não concretizada na entidade aqui que regulamenta a minha profissão, ou seja, a OAB, eu dei o nome de diversidade adversa. Ou seja, nós somos uma diversidade, temos advogados negros, advogadas negras, advogados LGBT, indígenas, mas pelas dificuldades que nós enfrentamos na sociedade e na nossa entidade para ocuparmos espaços, para termos visibilidade, eu dei esse título e não falei na hora, é diversidade adversa. Eu perguntei se você estava ainda na live ou se você tinha feito uma colocação e voltado para o encontro que você está participando, assim, porque eu andei fazendo uma pesquisa sobre uma das melhores coisas que a Ordem dos Advogados do Brasil fez foi a adoção do nome social para pessoas travestis e transexuais. Nome social lá na carteira da OAB e na assinatura nas audiências, em qualquer documento, as travestis e transexuais, e os transexuais também, né, masculinos, podem assinar, registra o nome social e não precisa mais se preocupar em ser questionado. Isso foi uma das coisas mais importantes que a OAB já fez, ao meu modo de ver. Agora, isso tem que se refletir também na ocupação de espaços. É possível que exista, mas eu não conheço assim travestis transexuais, né? Ocupando cargo de direção, cargo que a OAB é uma entidade presidencialista. Eu nem gosto do presidencialismo, eu gosto de tudo horizontal, né? Mas a OAB é presidencialista e tem uma diretoria em cada local. Então, é preciso que travestis e transexuais e LGBTs em geral que ocupem esses espaços, mas nessa condição. Para mim, é importante divulgar que a OAB tem, por exemplo, acho que, não me engano, em fevereiro deste ano, ou abril, 59 pessoas com travestis e transexuais com nome social, etc. E tal. Como as coisas vão acontecendo, é possível que já estejamos nos 70. Mas não basta isso ser conhecido só pelo fato, quer dizer, é importante, mas tem que ser conhecido também por ocupar cargo de direção na Ordem dos Advogados e das Advogadas do Brasil. Percebe? Então, essa questão das dificuldades que transexuais e travestis enfrentam, ela permeia toda a sociedade brasileira e nós aqui estamos juntos e juntas para lutar contra isso, tá bom? Então, assim, vejo com você, além de militante, além de advogado, preocupado com as questões raciais, além de ser do movimento negro, do movimento de direitos humanos, eu sou militante do movimento LGBTQIA+, não gosto de algumas letras dessas daí na sigla, mas oficialmente o nome do movimento é esse, LGBTQIA+, tá? Eu estou metido nisso há 41 anos. 2021, né? A principal entidade que eu participei, que foi o ADEDUTU, né? Está fazendo 40 anos que foi fundada em 1981, está fazendo 40 anos. Não existe mais, o que existe sou eu e Hermeval, um companheiro. Nós dois somos remanescentes e estamos assim tendo muito apoio da militância negra, da militância LGBT, e estamos fazendo uma série de eventos, live, da doutora Lene Blume nos ajudou muito, né? Estamos fazendo uma série de eventos, que isso faz com que muitas pessoas negras LGBTs se lembrem, né? E resolvam atuar também nessa questão. Então, assim, queria lhe parabenizar pelo discurso assim, perfeito ao colocar essa questão das travestis e transexuais. Vou pegar aí, depois eu pego a organização do evento, o Pix, os dados da conta, para dar uma contribuiçãozinha, tá certo?
Meus parabéns mesmo, eu gostei muito. Qualquer dia eu vou em Belém aí comer cupuaçu, né? Venha, doutor Wilson, tomar o meu vatapá, maniçoba daqui. Isso, depois do vatapá da Bahia, o melhor vatapá Tá que eu já aí, conheci. tá aí o meu contato. E se o senhor não sabe, eu também faço parte da juventude do MNU. Né? A gente vai ter a presença da professora Ieda em Santarém, no município de Santarém, aqui no Pará, agora em outubro. A gente vai ter esse encontro Sei. com ela, bem legalzinho. E, gente, eu vou precisar sair mesmo, porque vou entrar numa outra reunião agora da conferência, que a gente está fazendo a maior briga, vai ter pessoas 3 na mesa, tá maior onda isso. E vai ter uma reunião agora de programação da conferência, eu vou precisar sair, mas, doutora Camila, muito obrigada pelo espaço, muito obrigada, doutor Wilson Mandela. Eu acho que é com resistência que a gente consegue avançar, eu acho que é com resistência e coragem que a gente consegue realmente ter um sistema político diverso que respeite essa diversidade. Ano que vem é um ano de eleição e a gente precisa saber eleger as nossas e os nossos representantes. Eu acho que a gente só consegue, doutora Ana Paula, é colocando pessoas nossas lá dentro. É colocar pessoas pretas que realmente representem a pauta, é colocar pessoas LGBTs que realmente representem a pauta, é colocar mais mulheres na política que realmente representem a pauta, para que a gente consiga avançar nas políticas públicas e no combate ao machismo, ao racismo, à LGBTfobia que nos assola todos os dias. Eu acho que é isso mesmo. Gente, um beijão para vocês, parabéns pelo evento, e eu espero que a gente possa se encontrar outras vezes, doutora Camila. Com Um beijão certeza. mesmo. Vai nos acompanhando, Lana. Muito obrigada, viu? Boa Lana, noite. Lana, tá aí ainda? Oi, doutora Helene. Lana, você colocou vários quesitos, né, de demandas. Então, vamos imaginar uma trans, pobre, prostituta e idosa. Começa a pensar na velhice para as trans, para LGBTs em geral, que é muito dolorosa. E é muito mais porque não se fala. Finge que não fica velha, mas todo mundo fica. E para as trans é muito difícil também. Coloque esse tema nesse caldeirão de diversidade. Doutora Boa Helene, sorte. quando eu falo essa questão das mulheres trans e travestis, né, e da prostituição, eu falo justamente desde a mais jovem a mais idosa, porque a gente precisa mesmo falar, amanhã vai ter uma roda de conversa na Defensoria Pública aqui do Estado do Pará sobre o envelhecimento da pessoa, sobre o envelhecimento, né? E aí eu estava vendo as mesas e não vai ter uma pessoa LGBTI na mesa. Só vão ser pessoas cis, né? Então, como é que se fala sobre envelhecimento se não fala sobre a população LGBTI+. E a gente precisa trazer uma outra questão, doutora Helene, é que a perspectiva de vida de uma pessoa trans é de 35 anos. É de 35 anos, entendem? Então, assim, como é que a gente consegue fazer com que essa população chegue até os 60 anos? Como é que a gente consegue fazer com que essa população chegue até os 50 anos? Né? Como é que a gente consegue fazer com que essa população chegue até os 70? Eu tenho 26 anos, gente, eu fico pensando, imaginando se eu vou conseguir chegar aos meus 35. Né? Porque a minha perspectiva de vida é de 35 anos. Eu fico pensando como é que as pessoas idosas que estão desempregadas, que são pessoas trans, e que muitas das vezes, quando vai fazer o seu trabalho, né, vai para o seu ponto de trabalho e não consegue nem mais ter clientes pela sua idade. O preconceito é muito grande, a transfobia é muito grande. E eu quero que esse sistema reconheça isso. Eu quero que esse sistema reconheça a existência dessas pessoas. Porque somos pessoas, temos direitos. Nós temos direitos. Tá? Nós temos direitos, precisamos falar sobre a população trans privada de liberdade. Sabe? Que é uma outra situação. Né? Então, eu acho que a gente precisa refletir sobre tudo isso. E sim, doutora Helene, com certeza, eu sempre trago isso nas minhas pautas, eu sempre falo isso nas minhas pautas. Desculpa se eu não citei agora, porque realmente eu fiz uma fala muito corrida por essa questão de estar correndo contra o tempo dessa conferência, porque, assim, aqui em Belém a gente tem uma situação que, infelizmente ainda, a Coordenadoria da Mulher Municipal, ela não respeita essa diversidade de mulheres. Né? Então, eu sou a única pessoa, eu sou a única trans, para vocês verem, eu sou a única trans que está na comissão de programação da conferência e que está fazendo barulho por outras para conseguir garantir uma pessoa trans na mesa de abertura.
né? Então, são diversas coisas que acontecem que a gente precisa conversar e refletir, mas, doutora Lene, sim, é necessário, mas, infelizmente, ainda a perspectiva da nossa vida é de 35 anos. Eu espero que, futuramente, doutor Wilson, a gente possa mudar essa perspectiva de vida e aumentá-la. Eu acredito que a gente consiga aumentá-la e é com políticas públicas que a gente vai conseguir mesmo. Perfeito. Perfeito, Lana. Muito obrigada mais uma vez por sua contribuição. Sou grata, viu, pela caminhada, mesmo que, né, virtualmente, você acompanhando a mim, você acompanhando o trabalho também da comissão. Eu agradeço e até breve, né? Porque a nossa despedida aqui é em breve. Conto com você nas nossas próximas reuniões, nosso próximo evento, porque é de suma importância, viu? Sou grata. Eu gostaria, se não atrapalha, de fazer mais 2 colocações dentro das coisas que eu anotei, assim, que considero importante antes do encerramento. Pode ser, doutora? Sim? Sim, por favor. Não, assim, conforme eu disse, né, tem algumas coisas que considero importantes, estou suprimindo outras para o nosso próximo debate, que não precisa necessariamente ser comigo, com a doutora Leni, mas eu posso passar para outras pessoas. Assim, a questão do que eu chamei de picuinhas jurídicas. Vou me referir somente a 2 tópicos, porque não temos condições, relativo a uma série de relações, isso são coisas, são brocardos, são princípios que estão na Constituição Federal ou nas leis ordinárias e que não se concretizam, não porque as pessoas que deveriam ser beneficiárias não possam, não tenham condições, não tenham inteligência, não tenham capacidade. Não se concretizam porque a sociedade não quer que essas coisas se concretizem. Então, por exemplo, nós temos lá no artigo 1º da Constituição Federal, né, que trata dos fundamentos da República Federativa do Brasil, lá se fala em cidadania, se fala em pluralismo político, se fala em dignidade da pessoa humana. Essa dignidade da pessoa humana termina, né, virando não dignidade da pessoa humana, no caso de Lana, que é travesti. No nosso caso, nós 3, eu, a Camila e a doutora Camila, a doutora Lene Blue, né? E todas as pessoas negras que têm a sua vida atrapalhada, tropeçada, porque existe um sistema, né, que não quer que a gente cresça, que não quer que a gente ocupe, que não quer que a gente tenha essa dignidade. E nós ali na teimosia, porque nós entendemos que nós temos que ter essa dignidade. Então, esse princípio da dignidade do ser humano, ele, com certeza, né, é um dos mais importantes princípios que a Constituição Federal do Brasil nos trouxe. O outro é o pluralismo político. Tá? Ao falar em pluralismo político, aí eu me dirijo a pessoas que não têm formação jurídica e não leram sobre isso. Não é pluralismo de partido político, inclui isso também. Mas o pluralismo político é a possibilidade de que eu, homem heterocis, possa ter a orientação sexual que eu tenho, homossexualidade, tá? É a lésbica, é a pessoa ser negra, é Lana ser travesti, sabe? É qualquer cidadão poder disputar qualquer cargo, entende? Isso que é o pluralismo político e, na nossa entidade, eu torço para que ele venha a existir efetivamente. Eu não vim aqui para falar mal da OAB, não é isso, mas a minha contribuição é exatamente falar do que eu acho que tem que acontecer para que a OAB possa realmente dizer que é uma entidade politicamente plural e que defende os direitos humanos e que, em nossa entidade, realmente se pratica a diversidade. O outro tópico que eu prometi é falar sobre assim, o Estatuto da OAB, Lei 8.906, diz que para ser advogado ou advogada, né, é preciso alguns requisitos, além do diploma ou o certificado provisório para quem terminou o curso e ainda não recebeu o diploma. Tá bem, mas é preciso também ser aprovada no exame de ordem. O exame de ordem é uma pisada no nosso calo, porque nós, negros, negras, pobres, travestis, né, nós temos capacidade, nós temos condições, mas por conta
das questões sociais, das dificuldades sociais, dos preconceitos, das discriminações, né? Temos dificuldade de ser aprovados e aprovadas no exame de ordem. O exame de ordem aí termina assim: uma porção de gente negra, pobre, tá? Com dificuldades, que tiveram que trabalhar para fazer faculdade. O estágio foi difícil fazer o estágio por conta de serem pessoas pobres. E aí tem aquela pessoa aqueles jovens, aquelas jovens que tiveram facilidade porque o pai já era advogado, que a mãe já tem alguma estrutura, que a família tem estrutura. Então, isso também é o que eu chamo de mais uma picuinha jurídica. A lei nos dá o direito de ser aprovados no exame de ordem, tá? E aí muitas de nós não logramos essa aprovação porque temos dificuldades materiais, dificuldades históricas, dificuldades familiares. É preciso repensar isso. É preciso pensar em uma forma de aperfeiçoar o advogado, a advogada recém-formada, para que possa ingressar no mercado de trabalho sem ter que se submeter àquele vexame. Eu conheço advogadas e advogados que estão assim na 8ª vez, na 10ª vez, tentando o exame de ordem, sabe? E conheço advogados, bacharéis em direito, que desistiram e não estão advogando porque são pessoas que têm o conhecimento, estudam para caramba, mas não conseguem passar no exame de ordem, que é preparado para quem se preparou o dia todo, todos os dias do ano, para quem teve livro, curso na internet, etc, etc, tal. Então, tem essa questão que tem muito a ver com nós, negros e negras. Só mais um pouquinho, tem um quadro que eu chamo do rio que tudo arrasta, se diz que é violento, mas ninguém diz violentas as margens que o comprimem. Isso é de Bertolt Brecht, um filósofo e teatrólogo alemão, né? Gosto muito desse pensamento dele. Do rio que tudo arrasta, se diz que é violento, mas ninguém diz violentas as margens que o comprimem. O rio, né? Sem querer dar aula, mas assim, a gente tem que explicar o que ele está dizendo. O rio somos nós. Nós estamos lutando, brigando, se indispondo com juízes, com outros advogados, com dirigentes da OAB, com políticos, com governadores. Nós estamos nos indispondo porque nós somos o rio cercado, o rio oprimido pelas margens. As margens são as pessoas e as estruturas, né, que compõem a sociedade brasileira. Né? É o racismo, é a misoginia, é a transfobia, é a LGBTI-fobia, e mais, tudo de ruim vocês puderem imaginar, né? São as margens que nos comprimem, e por isso nós somos o rio do qual Bertolt Brecht falou. E, finalmente, eu queria dizer que, citando também um grande pensador, a luta continua, a vitória é certa. A luta continua, a vitória é certa. Quem disse isso foi Samora Machel, que foi presidente de Angola, que liderou a luta pela libertação de Moçambique. A luta continua, a vitória é certa. No nosso caso aqui, onde é que entra isso? Nós estamos aí. Conheci hoje aqui o doutor Peter Souza, um homem negro que é presidente da subseção de Santana, da OAB São Paulo. Tá? Nós temos a FEJUM, Frente de Juristas Negras e Negros, da qual eu faço parte, surgiu no Rio de Janeiro e agora é nacional. Nós temos o IAMB, algumas pessoas falam IAMB, o IAMB não importa, importa que as letras são IANB, Instituto da Advocacia Negra Brasileira, surgido em São Paulo e que agora é uma entidade nacional. Temos no MNU, Movimento Negro Unificado, um coletivo nacional de advogadas e advogados negros. Nós temos esse coletivo. Não somos profissionais no sentido de remuneração, não somos remunerados. Nós somos militantes do MNU e que temos formação jurídica. E colocamos essa formação jurídica, esse conhecimento à disposição da entidade e da comunidade. E temos, se você for verificar, temos um monte de grupos, jovens negros, advogados, entende? Isso quer dizer que a luta continua e a vitória, um dia ela vai chegar. Nós estamos aqui debatendo para um dia poder dizer assim, poxa, valeu a pena, viu? Brigamos, discutimos, fizemos live,
o negócio não quis começar logo no dia 28 de novembro, mas a equipe, com muita eficiência, botou para funcionar, e assim vai, a luta continua, a vitória é certa. Eu queria encerrar agora mesmo para valer, fazendo uma homenagem. Leni, vê se você me ajuda. Eu digo Leni, doutora Camila, assim, pela antiguidade, mas eu quero fazer uma homenagem à doutora Penha, que já é falecida, salvo engano. Ela foi, salvo engano, ela foi a primeira advogada negra a colocar essa questão abertamente, a questão do racismo. Não sei se, não, acho que o nome não era Maria da Penha, não. Tomara que a doutora Leni Blume se lembre, mas e foi a primeira presidente de comissão de igualdade racial da OAB São Paulo. Quando a mulher abria a boca, todo mundo tinha que parar para ouvir, né? Todo mundo tinha que parar para ouvir. Ela colocava, assim, com muita propriedade, colocava muito bem, em uma época, assim, um tanto inóspita, sabe? Quando a doutora Penha, né, começou a colocar essas questões, e claro que ela não estava sozinha, ela tinha um aparato, tinha outras pessoas, ela representava um monte de gente. Quando ela abria a boca, as pessoas tinham que ouvir para falar. Então, eu queria, assim, fazer uma homenagem a essa pessoa, e sei que, homenageando a doutora Penha, estarei homenageando um monte de outros advogados, um monte de outras advogadas que lutaram e os que continuam lutando para que um dia a gente possa falar realmente em diversidade na nossa entidade e na sociedade, para que a gente possa falar em igualdade, para que a diversidade na ordem dos advogados do Brasil, na ordem dos advogados e das advogadas do Brasil, não seja uma diversidade adversa, tá? Então, assim, muito satisfeito, né, por ter participado, por estar participando deste evento, né? Tem uma notícia que chegou hoje no meu WhatsApp, mas o doutor Peter Souza, ele fez uma referência assim que eu acho que é suficiente. Foi um voto ontem, na reunião de ontem do Conselho de São Paulo, da OAB São Paulo, o voto de um conselheiro da OAB, em sessão, que se discutia a Comissão Especial de Igualdade Racial, para se tornar permanente, teve um voto que causou um certo incômodo. Como o doutor Peter Souza, presidente da sucessão da OAB Santana, ele relatou o fato de maneira leve, assim, com leveza, e indicou que a questão foi concluída. Eu não vou nem fazer referência ao nome do advogado, né, que criou um certo desconforto, até porque ele não está aqui participando. É interessante, assim, se em outro momento ele puder participar, explicar a posição dele, mas ele foi contrário, né, negando a versão que nós temos da escravidão, entende? Negando a versão. Então, é isso. Vou poupar o colega advogado que teve essa posição, teve a coragem, inclusive, de colocar essa posição, né? Mas, na ausência dele, né, fica para outra ocasião, tá bom? Estou à disposição, doutora Camila, doutora Leni Blu. Eu não sei, eu fico falando para a gente estar terminando, mas não estou com pressa, não. Mas, assim, de qualquer forma, estou à disposição tanto para pessoalmente estar aqui, como para indicar outras pessoas na continuação deste excelente trabalho que vocês organizaram. Um abração para vocês, para minhas familiares que estão acompanhando a live. Geralmente são as mulheres, né? Os homens da minha família não chegam muito junto, não, sabe? Mas não é por maldade, não, é porque não adentraram esses temas, entendeu? Alguns não sabem nem mexer no negócio, como eu também não sabia mexer nesse negócio de plataforma Zoom, plataforma Google Meet, né? Mas as mulheres sempre dão um jeito de estarem presentes. Um abração em todos e todas. Abraço, doutor Wilson. Espero lhe ver muito em breve, viu? Que nos possamos aí nos encontrar, seja aqui em São Paulo, seja quando eu for para Salvador, né? Que é a minha terra. Eu me faço retirante, mas espero aí que nós tenhamos a oportunidade de nos encontrarmos pessoalmente. Mais uma O vez, Rio eu agradeço a de presença. Janeiro, o Rio de O Rio de Janeiro, Janeiro, né? eu estou É morando um no Rio, doutor dizem que eu estou meio interseccional, viu, minha gente? Dizem que eu estou meio lá, meio cá, porque eu digo que moro no Rio de Janeiro, mas quando você menos espera, eu estou em Salvador. Ah, Vai ser um então prazer para ótimo. mim. Muito obrigada. Agradeço também a doutora Lene, agradeço mais uma vez, né, a presença de todos que até agora, né, estão aqui conosco, porque é um assunto necessário, pertinente,
Então, eu só agradeço mesmo. Lúcia, muito obrigada, viu, por sua presença, a presença de cada um. Acho que a gente já pode se avizinhar, né, para o final. Doutora Lene, quer, por gentileza, tecer suas considerações finais? Fique muito à vontade. Só quero agradecer, depois dessa fala do Wilson e da Lana, né, não tem muito o que acrescentar, agradecer essa oportunidade, presidenta querida, de a gente poder expor as nossas inquietudes, né? Esse momento, essa live é muito importante, porque só com a exposição das nossas demandas nós vamos conseguir políticas públicas. E, nesse momento da OAB, essa construção que nós estamos fazendo na live também é importante para nós e para os nossos colegas e para o que a gente quer transformar. Gratidão a todos pela paciência, ele está com a gente até agora. Gratidão, Wilson. É um prazer, de novo, 40 anos de prazer de estarmos juntos, 42. 42. Gratidão a todos. Olha só. Ai, Tá com gente, muito eternidade, obrigada. né? Sou agraciada, viu, por ter vocês na caminhada. Muito obrigada mesmo pela Um experiência. amigo chamado Roberto Queiroz, da Bahia, nos parabenizou aí agora. Ai, que ótimo, Roberto. Muito obrigada, viu, por nos acompanhar. Roberta, muito obrigada. Foi, Roberto? Gratidão, Ana Paula. Acompanhe o trabalho da Comissão de Promoção da Igualdade Racial através do Instagram, através do perfil cepir.oabsantana. cepir.oabsantana é o nosso perfil oficial da nossa comissão no Instagram. Muito obrigada, agradeço a presença da doutora Riva, que está aqui nos bastidores, né, intercedendo aí para a abertura da sala, franqueando o acesso dos convidados. Muito obrigada, doutora. Ela que também faz parte, né, da diretoria da nossa querida subseção. Obrigada mais uma vez, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Se tiver que falar um pouquinho, eu falo. Falo, não. Não, chega de falar. Então, agora é sair, Foi né? ótimo, Wilson. Não, eu achei maravilhoso, adorei. Muito obrigado, Leni, muito obrigado, Camila, a colega aí que deu acesso a gente na parte técnica, e doutor Peter Souza, muito obrigado. Um abraço, querido. Vamos sair. Valeu. O problema é acertar sair. A gente tem problema. Não, problema. Eu saio por aqui, ó. Vamos ver se eu saio por aqui. Podemos encerrar, doutora Leni? Sim, doutora. Eu estou achando lugar de sair, acredita? Podemos encerrar. Tá bom, querida. Parabéns. Achei. Parabéns você. Obrigada, querida. Imagina. Muito obrigada, viu?